Olá, estamos juntos mais uma vez e hoje, para a gente terminar aqui as reflexões sobre o Salmo 116. E eu prometo para os irmãos que na semana que vem nós teremos mais. Na semana que vem nós queremos colocar 2 dias, uma nova reflexão para você durante a semana. Então hoje nós terminamos aqui, a semana que vem a gente continua um outro salmo, um salmo novo, não vou falar agora, mas é uma surpresa, tenho certeza que vai ser muito legal, você vai gostar. Mas eu quero continuar daqui porque nós paramos a semana passada num lugar muito interessante, que foi o salmista, diante de tudo isso que aconteceu, ele expressar um desejo no coração dele de fazer alguma coisa para Deus. O que eu posso dar para ele? Então eu vou ler aqui com os irmãos, que diz assim: como posso retribuir o Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. O Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva, livraste-me das minhas correntes. Tremendo. Eu, semana passada, disse aos irmãos que todos nós trazemos esse desejo de querer, de alguma maneira, compensar a Deus por aquilo que Ele nos fez. Mas o que nós temos para fazer, de fato, é tomar o cálice da salvação. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o que Deus fez para mim e para você é impagável. Não temos como pagar. Não tem preço. É impossível, nada que você faça. Por isso que a salvação não vem pelas obras, como disse o apóstolo Paulo. Não é por coisas que eu faço, mas a salvação vem pela fé. E é isso que eu queria que você entendesse. Mas tem uma coisa importante, que ainda que a salvação não seja pelas obras, nós fomos criados para as boas obras. Então, o apóstolo Paulo, em Efésios 2:8, ele diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, ainda que a salvação seja um presente de Deus, impagável, uma coisa que Deus nos deu, que a gente não pode comprar, e por isso o cálice da salvação precisa ser bebido, em outras palavras, você precisa aceitar a salvação que Ele te dá e acabou, você tem uma coisa para fazer. Você foi criado para produzir coisas boas. Então, Davi, ele entende isso sem ter lido o apóstolo Paulo. É uma compreensão interna, ela é espiritual. E ele fala, eu vou ter atitudes novas, atitudes diferentes. Eu serei uma nova pessoa. Eu vou pagar os meus votos diante de todas as pessoas. Ele fala de uma mudança de postura, uma mudança de caráter. Ele não será mais aquele homem que fala e não cumpre, aquele homem que vive uma vida religiosa de cumprimento de atos religiosos, deveres religiosos, mas ele vai viver uma vida nova. Mas é interessante que na sequência do texto, ele diz assim: porque o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. E na versão que nós temos aqui, que é da Revista Atualizada, é um pouquinho diferente. E aí muitas pessoas elas têm uma crise. Como é que pode ser uma coisa e outra ao mesmo tempo? Porque na versão da Revista Atualizada, diz assim, o Senhor vê com prazer a morte dos seus santos. E aqui na tradução da NVI,
diz, o Senhor vê com pesar a morte dos seus santos ou a morte dos seus fiéis. E fica complicado, porque como é que você vai entender isso? Uma versão está dizendo uma coisa, outra versão está dizendo outra completamente diferente. Porque esses sentimentos, eles são paradoxais. Prazer e pesar são coisas a princípio diferentes. Mas por que que numa versão aparece uma coisa e na outra aparece outra? Isso me intrigou já há algum tempo atrás. Assim que lançaram a NVI e eu li esse texto, eu fiquei assustado, porque a gente sempre lê o que o Senhor tem prazer na morte dos seus fiéis. Mas quando a NVI colocou o Senhor vê com pesar, isso foi importante, porque ela nos fez ver alguma coisa que nós não estávamos vendo. Que quando o texto diz que o Senhor vê com prazer a morte dos seus santos, é que ele estava disposto a se entregar voluntariamente. Esse prazer não é no sentido de que ele tem prazer na nossa morte, mas é que ele pagou o preço da nossa morte. E ele fez isso voluntariamente. Ele fez isso prazerosamente. Por isso que essa versão NVI diz, o Senhor vê com pesar. Por quê? Porque teve um preço, teve um peso. Isso tudo para reiterar o que Davi disse, eu tomarei, ou o que o salmista disse, perdão, eu tomarei o cálice da salvação. Então, por isso, na sequência, ele vai dizer, é com pesar, o Senhor vê com pesar, porque ele pagou o preço, teve um peso, isso foi ele que fez. Por outro lado, a outra versão não está errada também, dizer que foi com prazer que ele vê, porque ele fez isso com amor, ele fez isso voluntariamente, ele fez isso, embora isso tenha sido difícil para ele, pesado para ele, todos nós nos lembramos do Getsemane, Jesus ali suando gotas de sangue, dizendo, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, né? É uma coisa pesada, difícil, embora seja difícil, também foi com prazer no sentido de que foi voluntário. Ninguém o obrigou a fazer isso. Ninguém colocou uma arma na cabeça dele. Ele foi como ovelha para o matadouro, diz a Bíblia, mudo, calado e disposto a morrer por mim e por você. E aí, nesse entendimento do salmista, que eu acho maravilhoso, porque, como eu disse, ele não tinha Efésios, né? Ele não tinha inspiração ainda naquele tempo para poder chegar a essas conclusões. Ele entende que salvação é um presente de Deus, que foi pago um alto preço. Deus pagou esse preço com pesar e com prazer, das duas maneiras. E ele se propõe, diante de tudo isso, a ser uma pessoa diferente, a fazer as coisas de forma diferente, a ser mais íntegro, mais honesto, mais cumpridor dos seus deveres, das suas obrigações, das coisas que ele fala. Ele tem um histórico, eu sou teu servo, filho da tua serva. Nós somos de uma geração que te serve. Né? Nossos pais te serviam. E isso não pode ser negligenciado. Nós temos que levar em conta o que a gente recebeu de herança e não fazer disso uma coisa vulgar, não fazer disso uma coisa banal. Aquilo que nós recebemos de herança dos nossos pais, dos nossos avós, nós precisamos sustentar agora nessa geração. Eu louvo a Deus por todos vocês que estão me ouvindo, que são pessoas que têm uma história com Deus. Você talvez esteja me ouvindo e como eu, minha avó era uma mulher de Deus tremenda, né? meus pais, e a gente os via servindo a Deus todo o tempo. Eles fizeram a parte dele, mas quando eles partiram, eu me lembro da minha avó lendo a Bíblia, orando, quando eles partiram, eles nos entregaram uma missão. Me lembro que a gente comentava assim, tudo vai ser mais difícil agora, porque a vovó era de oração, orava tanto por nós, agora a gente vai ter que orar mais, a gente vai ter que fazer o que ela fazia, porque é assim que acontece, nós recebemos um legado. Mas isso também não é uma coisa que a gente faz por fazer, não é uma coisa que a gente faz automaticamente.
A gente faz porque a gente tem um entendimento, a gente tem a compreensão de que para Deus a gente não pode dar nada, que Ele nos dá tudo e que nós, quando entendemos que foi com prazer e pesar que Ele pagou esse preço, nós nos propomos a fazer a nossa parte e sermos pessoas diferentes, mais íntegras, mais honestas, mais centradas, mais focadas e mais dispostas e disponíveis para servir no reino de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que de fato esse salmo todo, desde o início, possa ter te edificado e que você aprenda com todas essas coisas e que você possa deixar também um tremendo legado. Amém? Eu queria te convidar para o culto de domingo de manhã, às 9h30, por favor, venha conosco, nós temos ainda lugares, né? Essa semana nós ainda estamos com um limite de 20%, mas você põe a sua máscara, vem para cá. Foi maravilhoso o culto de domingo, tínhamos um grupo pequeno de 100 pessoas aproximadamente, mas nós podemos chegar até 180 pessoas. Então, temos lugar ainda para você que quer vir e temos álcool gel para você fazer asepsia, temos tudo em ordem aqui para você poder ter um bom momento na presença de Deus. Nós estávamos ponderando que todo esse tempo sem ninguém a gente ministrava e fazia os cultos online, mas a presença do povo de Deus traz a presença de Deus. É impressionante como isso é verdade. Então, o domingo culto, embora com um grupo pequeno de pessoas, a dinâmica já foi outra, a manifestação da presença foi outra, o prazer já foi outro. Mas eu reitero que você que tem mais de 60 anos, você que tem alguma dificuldade de saúde, algum problema, você não deve vir, por favor. Assista aí pela internet e fique junto com a gente, porque a unção vai chegar aí em você também, tá bom? Beijo no coração, amo você, obrigado por esse tempo juntos aqui. Semana que vem, 2 encontros durante a semana, tá bom? Conto com você, um salmo novo. Mais uma vez, Deus abençoe a sua vida.